A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Só está dando um pouco de retorno aqui. Não, está dando microfonia. Quem vê eu falando assim, acha que eu entendo alguma coisa, né? Glória a Deus. Irmãos, nós como Next Jovens, nós temos um alvo, né? E nós estabelecemos esse alvo para cada discipulador, para desafiar depois cada líder. E o nosso alvo é que esse ano é um alvo bem simples, mas é que todas as células se multipliquem, né, até o final do ano. Hoje nós somos 21 células entre jovens e adolescentes, né? E se isso acontecer, ao final do ano nós seremos 42 células, 21 novos líderes, 21 novos discipuladores. E esse é o nosso desejo, fazer com que o reino de Deus cresça e frutifique. E hoje nós demos o primeiro passo, né, para o êxito desse nosso alvo. Então hoje nós tivemos uma multiplicação na rede de adolescentes, e eu queria chamar aqui na frente a Sara Teles. E eu queria chamar aqui, Sara Teles era a líder da célula, e ela multiplicou para o João Maranhão. Cadê ele? Vocês são mentirosos, hein, mano? Meu Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Sara Teles, ela multiplicou para o João. O João, ele é um novo líder na rede de adolescentes. E eu queria que você orasse agora por eles. Queria chamar aqui o Everton e a Joyce, né, que são os discipuladores deles. Queria chamar aqui a Verônica, para a gente orar por eles. Eu gostaria agora que você estendesse a sua mão para cá e que você abençoasse a Sara, abençoasse o João e declarasse que isso vai continuar acontecendo na vida deles, né? Multiplicação, frutificação, a unção de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Sara e pela vida do João. Declaramos, Espírito Santo, que a obra que o Senhor começou na vida deles, o Senhor há de concluir. Pai, nós agradecemos por essa multiplicação, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor tem feito, mas declaramos que ainda o Senhor tem muito mais. Pai, declaramos que nesse novo ciclo da Sara e do João, eles venham se alegrar, eles venham crescer, avançar e prosperar em tudo aquilo que o Senhor propôs na vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que as pessoas que andarão com eles serão pessoas prósperas, que crescerão, que avançarão no propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esse novo tempo, esse novo ciclo, e louvamos ao Senhor pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, pode ir. E combinei com os discipuladores, nós vamos ter uma contagem regressiva, né? E o dia que nós alcançarmos as 21 multiplicações, nós vamos fazer uma grande festa. Vai chamar as festas das multiplicações. Falta só 20 agora. Falta pouco. Glória a Deus. E o segundo recado que eu quero te dar é que no dia 27, 28 e 29 de agosto será o nosso encontro com Deus. Amém? Aleluia, vai ser poderoso. E eu não sei se você sabe como que funciona o processo do encontro, mas todo início de cada semestre,
o pastor responsável lá pelo sítio, ele libera, né, a agenda para nós escolhermos as datas, né? E aí é tipo você colocar alguém vivo, cheio de zumbi assim, The Walking Dead. Um monte de gente vai lá para... E aí o pastor Alexandre, ele tinha, a princípio, ele tinha só reservado uma capela para nós. E aí eu falei, pastor, não, pastor, eu quero 2 capelas. Eu quero uma para os jovens e uma para os adolescentes. E aí ele falou, você tem certeza? Aí na hora que ele falou isso aí, eu confesso que deu uma estremecida na minha fé. Que ele falou, porque se não encher, você vai ter que pagar. Falei, não, pera aí, pastor. Falei, irmãos, falei para os discipuladores, irmãos, o que vocês acham? Estão comigo? Não, vamos para cima. Aí eu falei, pastor, pode fechar então. Então eu quero desafiar você. No dia 27, 28 e 29 nós vamos estar com 2 capelas lá. Uma para os jovens e uma para os adolescentes. Quero desafiar cada capela a ter 50 vidas por encontro, amém? Nós temos um encontro aí poderoso, em nome do Senhor Jesus. Então, mobilize, comece a falar lá na sua célula, já começa a convidar as pessoas. Nós temos aí um mês inteiro para isso acontecer, e isso vai ser poderoso, amém? Nós não temos ainda um folder, mas no dia 7 de setembro, fala para o seu irmão, 7 de setembro, nós teremos a nossa conferência internacional dos radicais livres. E assim como foi ano passado, ela será totalmente online, né? Só que, conversando com os discipuladores, eu falei para eles, olha, eu acredito que a gente possa aproveitar que dia 7 de setembro é feriado, cai numa terça, a gente poderia aproveitar algumas datas e fazer a nossa conferência. Então eu quero falar para você que dia 3, dia 4 e dia 6 de setembro, nós teremos a conferência dos radicais livres de Itaquera. Amém? Então se prepare, né? Porque nós vamos trazer irmãos preciosos, cheios de vida, cheios de unção, para compartilhar algo com você, né? Será um esquenta aí da nossa conferência. Então nós vamos começar na sexta-feira, sábado, na segunda-feira, e aí terça-feira, que é o dia internacional da conferência, cada líder vai fazer a sua conferência lá na sua casa, lá no seu anfitrião, né? Assim como nós fizemos ano passado, né? Então será dias poderosos, né? O valor dessa conferência vai ser de R$15, né? Só para cobrir os custos aí dos convidados, né? Das coisas que nós vamos utilizar, mas se prepare, vai ser poderoso. Eu dou não um spoiler para os irmãos, eu prometi que eu não ia falar, mas eu sou ansioso com essas coisas. Mas vou dar só então um spoiler. Um dos nossos convidados vai ser o pastor Daniel. O pessoal lá do Itaim conhece ele melhor do que todos os irmãos. Mas é engraçado porque não é todo mundo que conhece ele, né? Eu já conhecia, e aí eu estava conversando com os discipuladores e falei, não, vamos chamar fulano de tal, vamos chamar ciclano, vamos chamar o pastor Daniel. Aí os irmãos falaram assim, mas eu não conheço o pastor Daniel, será que ele é bom, será que ele é violento? Aí eu falei assim, então faz o seguinte, nós vamos lá para a imersão, você ouve ele ministrar, depois você fala se eu posso chamar ele ou não, se ele está aprovado. Aí nem terminou de ministrar, os irmãos já, chama ele agora, está aprovado. Falei, amém. Então, conversei com ele vai ser um dos irmãos, vão estar aqui nos abençoando. Agora os outros eu também não vou falar não, você vai descobrindo aí durante esse semestre, amém? Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar algo com você essa noite, algo que o Espírito Santo, ele tem falado muito comigo a respeito disso. Sabe que eu e você... Amém. Irmãos, não sei se você sabe, mas apesar de nós termos voltado as coisas ao normal, nós continuamos transmitindo nosso culto no YouTube. Então quero desafiar você que é líder, cada um aqui, pegar lá o link no YouTube, disparar aí na sua célula, na sua família, para abençoar esses irmãos que precisam ouvir algo da parte de Deus, amém? Então
Então tá lá no nosso canal, Videira Itaquera, entra lá, dá um like, tá? Não dá um dislike não, entristece a gente. Os irmãos lá na mesa ficam tentando descobrir quem foi depois. Aí os irmãos falam que é uns irmãos aí, mas não é não, mas é bênção, amém? Irmão, então o título da palavra nessa noite é Conectados a um Propósito. Esses são dias que nós temos falado muito sobre conexões, e algo que o Senhor tem falado muito comigo é a respeito do propósito de Deus. Sabe, eu quero ler com você um texto que está lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, olha o que a Bíblia diz. Então Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele. Sabe, irmãos, Jesus, ele passa 40 dias no deserto, e depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que ele teve fome, e aí é nesse momento que a Bíblia diz que o diabo vai tentá-lo. E vocês conhecem essa história. O diabo, quando se apresenta para Jesus, o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar Jesus do propósito de vida dele. E sabe o que é o mais interessante? Que da mesma forma que acontece com Jesus, acontece conosco. O diabo, ele vem para tirar eu e você do centro do propósito de Deus, não é no dia bom, não é no dia que está tudo alegre e feliz, não é no dia que nós multiplicamos uma célula, não é no dia que nós estamos extasiados por aquilo que Deus fez, não. O diabo, ele espera exatamente esse momento, um momento de necessidade. É um momento que você está mal, é um momento que você está triste, é um momento em que as coisas não estão talvez funcionando muito bem para você, e é nesse momento que o diabo, ele se apresenta para tentar nos tirar do propósito de Deus. Foi assim com Jesus, é assim também conosco. Você pode perceber, quais são os dias que você quer desistir daquilo que Deus tem para você? Não é quando você está aqui cantando, adorando e pulando, não é no meio do encontro. Eu nunca vi alguém no meio do encontro falar: Neto, eu não quero estar aqui, eu quero desistir. Nunca vi isso acontecer. Não é no meio de uma conferência, não é no meio de uma imersão, não, é no dia mau, é no dia da sua necessidade. E é nesse dia que o diabo, ele se apresenta para mim e para você, para nos tirar do propósito de Deus. Sabe, na vida de Jesus, existiam 3 tipos de pessoas que se intitulavam seguidores de Jesus. Você vai ver que a multidão seguia Jesus, e que também havia um outro grupo, que eram seguidores ocasionais, e havia um terceiro grupo, que era os discípulos. Mas sabe o que é interessante? Que esses 3 grupos, eles se intitulavam como seguidores de Cristo. Você pode perceber, no diálogo que Jesus tem com o jovem rico, que o jovem rico, ele se intitula um seguidor de Cristo. Por quê? Porque ele segue os mandamentos de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, simplesmente pelo fato de você crer em Jesus, não te faz um discípulo de Jesus. Eu quero ler com você um texto, lá em Atos capítulo 11, no verso 26, olha o que a Bíblia diz: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Sabe o que é interessante nesse texto? Que Paulo e Barnabé, eles passaram um ano inteiro ensinando aqueles irmãos de Antioquia, e só depois de um ano, que eles foram chamados de cristãos. Agora, sabe o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Então, quando Paulo e Barnabé,
viviam ali durante um ano, viviam, conviviam, ensinavam aquelas pessoas olhavam para Paulo e Barnabé e falavam: eles se parecem com Cristos. Por isso que eles são chamados de pequenos cristos. Agora, não são todos que são de fato cristãos, porque não são todos que são semelhantes a Cristo. Não sei se você sabe, mas esse ano saiu o censo, o censo do IBGE, e hoje aquelas pessoas que se intitulam cristãs, são 42 milhões de pessoas que se dizem cristãs no Brasil. Glória a Deus. Mas, junto com esse número do IBGE, também aumentou o número de assassinatos no Brasil. Aumentou o número de abortos no Brasil. Aumentou o número de homicídios no Brasil. E eu falo para você, tem alguma coisa que está estranha nisso. Porque se o número de cristãos cresce, o que deveria acontecer? Essas coisas deveriam diminuir. Não sei se você sabe, mas existe um grande avivamento no país de Gales. E nesse avivamento, a história conta, os relatos contam, que os bares foram fechados. Mas eles não foram fechados porque a lei mandou, porque alguém impôs. Não, eles foram fechados porque já não tinha mais frequentadores. Porque em vez das pessoas irem ao bar, elas queriam estar no culto. Elas queriam estar ali, porque ali estava acontecendo um grande avivamento. Então, se você acha que 42 milhões de cristãos é um grande avivamento, então nós deveríamos ver isso aqui também. Agora, por que isso não acontece? Porque muitos se intitulam seguidores de Cristo, mas poucos de fato são pequenos cristos. Porque aqueles que são pequenos cristos, eles transformam uma sociedade, eles transformam uma nação, eles transformam as pessoas que estão ao redor dele. Olha para a sua vida. Depois que você se converteu, talvez a sua família nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque você se levantou naquele lugar como um pequeno Cristo. Talvez você é o primeiro da sua família e está trazendo os outros agora. Porque algo aconteceu. É isso que acontece quando pequenos cristos se levantam num lugar. Eu olho para muitos aqui, irmãos. Eu olho para o Caio, eu olho para o Luquinhas, vejo quanto a família dele foi tocada a partir do momento que eles se posicionaram. Eu olho para a minha família e vejo quanto a minha família foi tocada a partir do momento que eu me posicionei, e vejo isso na vida de muitos irmãos aqui. Talvez você foi o primeiro da sua casa, mas isso é só um reflexo do poder do Evangelho em nós. Mas esse é um grande contraponto, porque se o número de cristãos aumenta, nós deveríamos ver esse reflexo na nossa sociedade. Agora, por que isso não acontece? Sabe por quê? Porque muitos desistem de passar pelo processo de Deus. Sabe por quê? Porque entre eu ser chamado por Deus, até eu me tornar discípulo, entre eu ser chamado por Deus, até o cumprimento da promessa, existe um processo. E é aqui que muitas pessoas desistem, largam mão, não querem saber mais. Mas deixa eu te falar, esse é o propósito de Deus para mim e para você. É passar pelo processo, para nos tornarmos discípulos. Passarmos pelo processo, para nos tornarmos pequenos cristos. Eu quero ler para você um texto lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Olha o que a Bíblia diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te explicar uma coisa. Na nossa vida existem dois tipos de propósito. Existe aquele propósito que é o seu propósito específico. É o propósito específico para a sua vida. Então o propósito de Deus para mim é que eu seja um pastor. Mas o propósito específico de Deus para você é que talvez você seja um médico, você seja um empresário, você seja um engenheiro, você seja um influenciador. Então existe um propósito específico que Deus endereça para cada um de nós. Mas existe um propósito que é comum. Existe um propósito que é para todos nós. E esse propósito está escrito lá em Romanos 8, 28 e 29. Qual que é esse propósito? Que eu e você nos tornamos a imagem do Filho. Para que eu e você nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito comum. Esse é o propósito para todos nós. E nós falamos isso. Todo líder de célula deveria saber disso. Porque o manual da visão, ele começa falando exatamente isso. Que o maior propósito do líder não é multiplicar uma célula. O maior propósito do líder é formar nos seus filhos Jesus. E ao fazer isso, o multiplicar é consequência. Porque imagina só, você ter uma célula cheia de Jesus. O que vai acontecer? Mover de Deus. Mas esse é o propósito de todos nós. Sabe? E é sobre esse propósito que eu quero falar com você hoje. Sobre nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. E você sabe, para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus, nós vamos passar pelo processo. Eu quero falar sobre o processo que eu e você vamos passar para que em nós seja formado a imagem e semelhança de Jesus. Eu quero falar para você que estar conectado ao propósito, o processo para que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Jesus, muitas vezes é passar pelo vale da sombra da morte. Eu quero pedir para os irmãos passar o vídeo que eu separei. Tá no vídeo lá, Lucão. Só precisa do som agora. Deu certo aí? Só falta o som. Meu Deus. Se vocês quiserem saber, é o Lucão que está ali, tá, gente? Agora vai ficar mais nervoso ainda. Ele já está suando já, ó. Irmão, problemas técnicos. Deixa eu nem ler. Ele perguntou, tá no som o vídeo? Tá aí, tá nervoso, ó. Vai dar certo.
Você que é bom nisso, eu não sirvo para essas coisas, não. Agora vai, hein? Não vai. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já viram esse vídeo? Eita Deus, aí ficou difícil o negócio. Irmãos, como assim vocês não viram esse vídeo? Não, isso... Amém. Eu vou explicar para você, só para dar o contexto. Claro, é muito mais engraçado ali, né? Mas esse vídeo, irmãos, é um retrato do que as pessoas são hoje. Então naquele vídeo, o Rafael Portugal, ele apresenta para as pessoas o cubo mágico do vencedor. Deu? Ó, Lucão, se você gerar uma expectativa em mim e não der certo, você vai pagar um mega lanche para os irmãos. Isso é um cubo mágico. Mas é que todos os lados são iguais, né? Exatamente. Agora esse aqui volta, é o cubo volta aí, mágico, vai. que é para todo mundo jogar, ninguém sai perdendo. É para essa... Isso aí é o quê, Ricardo? Isso é um cubo mágico. Mas é que todos os lados são iguais, né? Exatamente. Esse aqui é o cubo mágico, que é para todo mundo jogar, ninguém sai perdendo. É para essa geração de vencedores mesmo, entendeu? Aqui ninguém se sente um idiota, aqui todo mundo joga e tá sempre feliz, sempre jogando, sempre animado. Sempre entendeu? ganhando. Sempre ganhando. É uma geração que é a geração do mertiolate que não arde, entendeu? Amém. A luz foi fora do tempo, mas tá bom. Obrigado, irmãos. Irmãos, por que eu passei esse vídeo para você? Porque hoje em dia nós temos um grande problema. As pessoas, elas associam o propósito de Deus somente com coisas boas. Já viu? Já parou para perceber isso? Se você vem aqui com um testemunho que você ganhou R$1.000, todo mundo vai achar que é propósito de Deus. Mas aí o cara ganhou R$1.000 roubando. E aí? Mas essa é a nossa geração. Do metiolate que não arde. Quer ver? Quantos aqui já passaram metiolate? Agora, em quantos arderam? Irmão, você tá vendo, ó? Minha época eu tomava biotônico Fontoura para crescer. Um negócio ruim. Horrível. Você viu pelo menos que deu certo, né? Alguém depois traz para o Gustavo um pouquinho. Amém. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você estar conectado ao propósito de ser alguém que se assemelha a Jesus, é você entender que muitas vezes você vai passar pelo vale da sombra da morte. Então nós aqui brincamos na geração que o vencedor, que não sabe perder, que do metiolate que não arde, mas você vê de fato isso nos dias de hoje. As pessoas associam o propósito de Deus somente com aquilo que é bom, e aquilo que é ruim, elas logo atribuem a quem? Ao diabo. Elas atribuem o diabo aquilo que é ruim. Eu estou passando por uma luta na minha célula, eu acho que é o diabo. Eu estou passando por uma luta na minha casa, o diabo está resistindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem sempre é o diabo. Você sabia disso? Você sabia que às vezes Deus nos conduz para esses lugares? Por quê? Porque Deus usa as circunstâncias e as pessoas para moldar em nós a imagem do Filho. Eu gosto muito de ler, e eu não sei se você acompanha, mas o Neymar é alguém que é craque, joga muita bola, mas a crítica, os jornalistas criticam muito o Neymar, por quê? Porque o Neymar, ele é incoerente, só fala besteira, é um menino num corpo de adulto. E aí você vai ver que muitas pessoas associam
isso a ele porque ele vive dentro de uma bolha. Então o que é viver dentro de uma bolha? É você viver rodeado de pessoas que só passam a mão na sua cabeça, que só fala aquilo que você quer ouvir, que não te confronta, que não te ensina, que não te leva ao propósito. Vai ser uma eterna criança. Só que Deus é seu pai, e Deus tem um propósito na sua vida. Então às vezes Ele vai colocar ao seu lado exatamente pessoas que você não gosta. É o presente que você precisa na embalagem que você não quer, mas você precisa. Por quê? Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. Deus precisa formar em você a imagem do Filho. Então você precisa perceber se a luta que você está passando, se a tribulação, se a dificuldade, ela é de fato do diabo, ou é Deus querendo formar em você alguma coisa. E eu quero ler com você um texto, lá em Mateus 16, 21. Nesse texto, Jesus ele começa a falar para os discípulos sobre aquilo que ele iria passar. Então ele começa a falar para os discípulos: olha, eu vou sofrer dores, eu vou sofrer na cruz, eu vou sofrer. E aí Pedro se levanta, e nós vamos ler isso agora. Olha o que a Bíblia diz. Então desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, repreendeu, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas somente na dos homens. Sabe, naturalmente falando, o conselho de Pedro para Jesus é um conselho sábio. Olha, evita então isso. Se você está indo para lá para morrer, para sofrer, não vai. Mas esse é o pensamento dos homens. A grande questão é: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim, de você? Jesus, ele tinha claro qual que era o propósito de Deus para ele. E ele sabia que o propósito de Deus para ele fazia parte o caminho da cruz, sofrer e morrer por nós. E aí então, quando Pedro vem para repreender Jesus, que Jesus fala: você é pedra de tropeço para mim. Deixa eu te falar, sabe, aquele irmão zeloso, homem de Deus, que vira para você e fala: irmão, desiste de liderar, você está aí há anos, não multiplica a sua célula. Sabe, esse irmão é bênção, mas é pedra de tropeço. Sabe aquele irmão que fala para você: olha, desiste de Jesus, desiste. Sabe esse sonho que você tem? Esse sonho é muito grande para você, larga isso. Sabe esse irmão? Pode ser bênção, pode ser homem de Deus, porque Pedro era homem de Deus, mas naquele momento ele foi usado como uma pedra de tropeço. Deixa eu te falar, toma cuidado com isso. Toma cuidado com aqueles irmãos que só cogitam as coisas dos homens. Porque como nós vimos no vídeo, quais são as coisas dos homens? O conforto. As coisas dos homens é que tudo acontece bem. As coisas dos homens é que as coisas sejam como flores. Mas nem sempre é o caminho de Deus. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito em nós, de formar em nós a imagem do seu Filho. E nisso muitas vezes Ele vai colocar circunstâncias que são difíceis, pessoas que são difíceis, vão colocar em nós, sabe, situações que muitas vezes vão tirar nós da zona de conforto, mas isso vai gerar em nós a imagem do Filho. Sabe, irmãos, eu já tive vontade de desistir, muitas vezes, e se eu tivesse desistido eu não estaria aqui. Mas eu vou falar algo que vai parecer arrogante, mas não é, você vai me entender.
E se talvez se eu tivesse desistido, muitos de vocês não estariam aqui. Vou falar, por que, Neto? Porque eu tive influência em muitas pessoas que te ganharam para Jesus. Talvez os discipuladores, se algum deles tivessem desistido, você não estaria aqui. Porque eles tiveram influência em pessoas que te ganharam para Jesus. Talvez mesmo se você desistisse, a sua célula não seria abençoada, sua família não seria abençoada. Por quê? Porque você é um agente de salvação. Mas esse é o propósito do diabo, nos desconectar do propósito de Deus. Por isso que eu titulei essa palavra como conectados ao propósito, para que você entenda que mesmo em meio ao processo, que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, sabe, Deus tem um propósito para nós. Irmãos, eu vou falar eu não sei para quem eu estou falando isso, mas eu sinto claramente no meu espírito, que tem alguém aqui, que já teve um ministério da parte de Deus, e porque você desistiu, você sente que você não é mais digno de participar desse ministério. Eu quero falar para você, se você desistiu, e Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer restituir isso. Mas isso também serve para você, que por algum momento desistiu de liderar, desistiu de permanecer no propósito. Por quê? Porque Deus tem um propósito para nós. Então, irmão, como nós estávamos falando, Pedro era alguém próximo de Jesus, amigo de Jesus. Mas naquele momento ele foi usado como uma pedra de tropeço ao propósito de Jesus, porque o propósito de Jesus era a cruz. E esse propósito foi estabelecido pelo próprio Deus. Sabe, só que acontece da mesma forma na vida de José. Então, olha para a vida de José. José era alguém jovem, e José ele tem um sonho. E ao compartilhar esse sonho com seus irmãos, isso causa inveja aos irmãos. E aí logo os irmãos então tramam um plano e vendem José como escravo. José então começa a servir como escravo na casa de Faraó. E aí ele começa a crescer, ele começa a ganhar notoriedade, até que a esposa de Potifar olha para José e tem uma queda por José. Mas José, por permanecer firme no propósito, ele corre da mulher de Potifar. E o que acontece com ele? Ele é preso. Agora, imagina só, você é vendido pelos seus irmãos, você é preso injustamente. O que você iria pensar? Servir a Deus é muito difícil. Eu vou desistir desse Deus. Eu vou desistir desse propósito que Deus tem para mim. Mas José, ele entendeu perfeitamente aquilo que Deus estava fazendo nele. Só que depois disso, a Bíblia fala então que José, ele começa a servir os prisioneiros, e aí ele é colocado como chefe do cárcere. Um preso que é colocado como chefe, isso é favor de Deus. E aí então ele interpreta o sonho de dois prisioneiros. Um morre e o outro é restituído da sua profissão. Só que esse que é restituído, ele faz uma promessa para José. Ele fala: eu vou lembrar de você diante do rei. Só que ele não lembra. E aí a Bíblia fala que passam mais 2 anos, até que lembram de José. Mas por que lembram? Porque o rei Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar. Aí esse cidadão que tinha prometido para José fala: olha, eu conheço alguém na cadeia que faz isso. Aí o Faraó então falou: traz ele para nós. E aí José interpreta o sonho de Faraó. Faraó olha para aquilo, ele fala: de fato Deus é com você. E aí Faraó coloca então José como governador do Egito. Sabe, de preso para governador. Só que isso só é possível dentro do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que está no fundo do poço, mas Deus está a um estralar de te promover. Você só precisa perceber.
E José percebeu isso. E aí, depois que isso acontece, então, qual que era o sonho? O sonho é que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. E aí então José teve uma ideia, ele se prepara, para quê? Para que as pessoas não morram de fome. E aí um dia, Jacó pede para que os seus filhos vão buscar comida, e eles se encontram com quem? Com José. José tem aquele reencontro com aqueles irmãos que um dia o venderam. E aí José faz o quê? Abençoa aqueles irmãos. Você conhece a história, mas sabe o que é o mais interessante? É a forma como José enxergou o processo de Deus na vida dele. E eu quero ler com você, olha o que José fala em Gênesis 45 no verso 8. Ele está reunido com os seus irmãos, e olha o que José fala: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Aí você fala, quê? Deus mandou José como escravo, Deus fez toda aquela situação com a mulher de Potifar, Deus colocou José na cadeia, por quê? Porque esse é o processo de Deus. Enquanto José passava por tudo isso, Deus estava formando nele a imagem e a semelhança do filho. José, existem 2 personagens na Bíblia que não se mencionam pecados, que não se mencionam erros, que não se menciona que eles fizeram alguma coisa errada. Um deles é José. Por quê? Porque Cristo foi formado em José. Então o processo de ser vendido como escravo, o processo da cadeia, tudo isso, Deus usou para formar em José o seu caráter, para formar em José o Espírito de Cristo, para formar em José a imagem e semelhança do Filho. E às vezes eu estou olhando para você e você está passando por uma situação onde você acha que você está sendo injustiçado, você está passando por uma situação que está muito difícil, mas você precisa ter olhos como de José. Não é os homens que estão fazendo isso comigo, é Deus, porque Deus quer gerar em mim a imagem e a semelhança do Filho. E da mesma forma que aconteceu com José, acontece com Daniel. Sabe, Daniel, ele é muito jovem ainda, quando Israel é sitiada. A Bíblia fala que Nabucodonosor invade Israel e toma todo aquele povo por escravo. Então, imagina só, você com seus 14, 15 anos de idade, você é tirado dos seus pais, e você começa a servir como escravo. Isso era Daniel. E aí, não só fizeram isso, mas mudaram o nome de Daniel. Sabe por quê? Porque nome na Bíblia traz um significado. Daniel era um nome de raiz hebraica, mas quando eles trazem Daniel para o seu novo reino, eles mudam o nome e colocam o nome de Belsazar. Por quê? Porque Belsazar era um nome de um outro Deus. Então imagina só, tiram você da sua casa, mudam o seu nome e agora te fazem você servir um rei como escravo. Esse era o contexto que Daniel vivia. Mas se você for ler o livro de Daniel, você vai ver que ele serviu os seus reis com tão excelência, que ele é chamado na Bíblia como o homem com espírito excelente. Mas não foi só isso não. Daniel é levado a covas dos leões. Os seus amigos, eles são levados para dentro de uma fornalha. E sabe quem levou eles para lá? Não foi o diabo, foi Deus. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou
Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Aí você fala, peraí, Neto, foi Deus que entregou o seu povo para ser escravo? Foi. Por quê? Porque entre o dia que você foi chamado até o cumprimento da promessa, Deus tem um processo, e esse processo é para gerar a imagem do Filho em você. E esse processo vai te moldar, esse processo vai mexer com você, esse processo vai te transformar, porque esse é o propósito de Deus, que você seja um pequeno Cristo. E para você ser um pequeno Cristo, Deus ele tem que te moldar. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro nas mãos do olheiro. Qual que é o propósito do olheiro? É nos moldar. E às vezes nos moldar vai nos levar a circunstâncias que nós não queríamos estar. Assim como Deus levou a Jesus, assim como Deus levou a José, e assim como Deus levou também a Daniel. Em todas essas circunstâncias, não é o diabo que leva, é Deus que propõe isso. Por quê? Porque Deus tem um propósito para mim e para você, e esse propósito é maior do que as nossas dificuldades, esse propósito é maior que as nossas tribulações. Você vai ver isso. Então você deve estar se perguntando, por que Deus permite isso? Primeiro, Deus permite isso, porque Deus ele usa as circunstâncias para nos moldar a imagem do seu Filho. Mas segundo, porque por meio de nós, Deus quer se manifestar e Ele quer se fazer conhecido. Sabe qual que era o propósito da cruz e do sofrimento de Jesus? Sabe qual foi o fim disso? O fim disso foi nos salvar e fazer com que nós nos tornamos filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 53: e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei se você consegue perceber, mas o propósito do sofrimento de Jesus, o fim dele, foi te salvar. Qual foi o propósito, Neto, do sofrimento de José? Sabe, o propósito do sofrimento de José, além de ter gerado nele a imagem do filho, foi guardar todo o povo de uma terrível fome. Sabe, através da vida de José, Deus se manifestou com graça, e aquelas pessoas, elas não morreram de fome por conta de José, porque se não tivesse sido José, você hoje estaria ouvindo sobre uma das piores coisas que já teria acontecido na história, porque grande fome veio sobre o Egito. Se não fosse pela vida de José, muitas pessoas teriam morrido, mas Deus levantou José no meio da aflição, no meio das dores, para quê? Para guardar aquele povo. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 45, isso é José falando: porque Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar em vida, através de um grande livramento. E qual que era o propósito, Neto, do sofrimento de Daniel? Por que Daniel passou pelo vale da sombra da morte? Daniel passou por aquilo por causa de um homem chamado Nabucodonosor. Porque no final do livro de Daniel, você vai perceber que através da vida dele, aquele rei ímpio, pagão, ele conhece a Jesus e ele é salvo por Jesus.
Daniel 4,37, olha o que Nabucodonosor fala. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deixa eu te falar, Deus tem um propósito para tudo aquilo que você está vivendo. É que sabe o que acontece? Nós muitas vezes estamos lá no meio do furacão. Eu estou lá na minha célula que não multiplica, eu estou lá na minha família que é difícil, eu estou lá e eu não estou crescendo, eu não estou prosperando, eu não estou vendo as coisas acontecerem, e você está nesse olho do furacão, e você não percebe aquilo que Deus quer fazer. Eu acredito que José passou por isso, Daniel passou por isso, mas deixa eu te falar, o fim das coisas é muito melhor do que o começo. Porque o fim de José foi salvar um povo, o fim de Daniel foi salvar um homem, o fim de Jesus foi salvar a humanidade. Deixa eu te falar, o seu fim é glorioso, você só precisa permanecer no propósito que Deus colocou na sua vida. Agora, sabe o que acontece? Às vezes o medo dos irmãos é estar sozinho nesse propósito, é passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Mas Deus não faz isso conosco. Sabe, Deus às vezes, Ele vai te livrar da fornalha. Mas outras vezes, Deus Ele vai te livrar dentro da fornalha. O que você precisa entender é que você só vai ser um instrumento para as mãos e para a glória de Deus. Olha só o Derek, ele contou para nós aqui um testemunho. Ele foi mandado embora. E talvez na cabeça dele passou 1001 coisas. E sabe o que na minha cabeça passou? O dia que ele foi mandado embora, falei, eu sei muito bem o que o diabo vai falar para ele. Sabe por quê? Porque teve um dia que o chefe dele falou assim, eu só vou te admitir, eu só vou fazer com que você continue aqui, se você faltar no seu compromisso da igreja e jogar bola com a gente. Mas sabe o que o Derek fez? Falou, não vou fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Foi mandado embora. E aí nesse momento, na hora que ele mandou a mensagem, eu lembrei disso. Falei, ele está passando pelo processo de Deus. Sabe, irmãos, em nenhum momento eu vi o Derek querer desistir, em nenhum momento eu vi o Derek querendo largar as coisas, pelo contrário, vi que ele continuou servindo, até dei uma bronca nele, eu falei, irmão, para de gastar, em nome de Jesus, foi fazer discipulado, foi no rodízio, eu falei, irmão do céu, você está desempregado, para com isso. Mas sabe o que acontece? Ele teve uma fé maior que a minha, porque Deus deu um emprego ainda melhor para ele. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus às vezes Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar dentro da fornalha. Você só precisa crer que no vale da sombra da morte Deus está contigo. Você só precisa crer que mediante as circunstâncias Deus está passando elas junto com você, e que existe um propósito pela qual Deus faz a gente passar por essas circunstâncias, porque Ele quer gerar em nós a imagem do Seu Filho, Ele quer gerar em nós o caráter de Cristo, de sermos mais humildes, gratos, generosos, amorosos. Deus quer fazer isso, e talvez tem circunstâncias na sua vida, que Deus já gerou isso em você, mas além disso, é porque Deus quer através de você, abençoar um povo, abençoar uma nação, abençoar toda uma cidade. Esse é o propósito de Deus. Por isso eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual tem sido as dificuldades pela qual você tem passado? Qual tem sido as suas crises? Qual tem sido as suas lutas? Sabe, e eu sei que muitas vezes dentro disso, nosso desejo é querer desistir,
é querer nos desconectar do propósito de Deus. Mas esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus é que você permaneça conectado a Ele, conectado à videira verdadeira. Porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às suas dificuldades, Deus, Ele está te moldando, Deus está te transformando. Mas muito mais que isso, Deus está fazendo algo em você que você ainda não consegue perceber. José talvez não tinha dimensão do que as respostas deles geraria. E ele guardou todo um povo. Daniel talvez não tinha a percepção do que Deus queria fazer ao levar todo Israel a ser cativo de Nabucodonosor. Qual que era o propósito? Salvar Nabucodonosor. E para isso Deus tinha que fazer isso. Às vezes Deus precisa te levar ao vale da sombra da morte. Para quê? Para gerar em você a imagem do Filho, mas também para que você saia de lá e seja um testemunho vivo da manifestação da graça de Deus. Sabe, irmãos, eu já passei por muitas coisas na vida da igreja, e hoje todas elas servem de testemunhos, mas elas só servem de testemunhos porque eu resolvi permanecer. Porque aqueles que não permanecem, que história eles vão contar? E deixa eu te perguntar, você quer ser alguém que no final da sua vida, você olhe para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e você conte qual história para eles? A história de que você foi um homem que seguiu a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, ou você é um homem, uma mulher que foi e ficou à beira do caminho, porque não conseguiu suportar as crises, suportar as dificuldades? Irmãos, eu fui moldado por Deus, eu fui tanto moldado por Deus. As pessoas que andaram comigo há 7, 6 anos atrás, quando elas olham para mim, às vezes elas nem me reconhecem. Por quê? Porque Deus foi me moldando, e Ele foi usando as circunstâncias. Passei 2 anos desempregado, passei 2 anos sem dinheiro, dependendo da minha família. E aí teve um dia que eu estava aqui, num jejum de 40 horas, e Deus falou para mim: sabe por que eu permiti você passar 2 anos desempregado? E eu falei: não. Ele falou: porque aonde eu vou te levar, você não pode ser apegado às coisas. Mas enquanto eu estava desempregado, eu não entendia. Minha vontade era de desistir, porque a maioria dos empregos que aparecia, eu tinha que negociar a igreja, mas eu falei: não vou fazer isso. Mas dava uma vontade. Por quê? Porque no meio da crise, da luta, a primeira coisa talvez que você faça é o quê? Desistir de Deus, do propósito que Deus tem para você. Mas o fim das coisas, ele é muito melhor do que o começo. E em todas elas, Deus tem um propósito. E você precisa estar conectado a esse propósito. O louvor pode subir. E aí, nesse processo de 2 anos desempregado, no meio disso, apareceu que eu iria casar. Aí o negócio ficou pior ainda. Porque como você vai casar sem dinheiro, sem emprego, sem nada? Mas, deixa eu te falar algo. Hoje no meu casamento, hoje na minha vida, dentro da minha casa, eu não passo por nenhuma dificuldade financeira. E não é porque eu sou bem de vida, não. É porque essas coisas já não me têm mais. Se tem alguma dificuldade, minha esposa olha para mim e vê que eu estou tranquilo. Mas por quê? Porque eu fui moldado, eu fui transformado, eu passei pelo fogo, e o fogo me podou. Existem circunstâncias na sua vida que o fogo te provou, que ele te podou, e às vezes você já está sarado, e aí quando você passa por isso de novo, você já está aprovado nesse vestibular, não é verdade? Mas aqueles que desistem, eles vão passar por isso de novo. Por quê? Porque o ciclo de Deus é inevitável. Tem uma frase que eu gosto muito: na escola de Deus, você não pula lição. Fiquei
A minha primeira célula, eu fui multiplicar ela depois de 1 ano e 6 meses. Crise, uma luta, via todo mundo multiplicar menos eu. Mas aquela célula foi a célula que me ensinou muitas coisas. Passei pela luta, passei pela dificuldade. Deus colocou uma interrogação assim, eu coloquei uma interrogação no meu coração assim, será que eu nasci para isso? Mas hoje eu estou aqui. Por quê? Porque não é as circunstâncias que te definem, não é o que você está passando que te define, o que te define é aquilo que Deus diz ao seu respeito. E sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? Que você é um sacerdote, é mais do que vencedor, justo, santo, amado, cheio de unção, cheio de sabedoria, tem o conhecimento de Cristo. Então aquilo que você está passando, nada mais é do que Deus querendo te moldar, a imagem do Filho, mas também querendo que você se manifeste para abençoar outras pessoas. Quero ler com você um texto lá em João, 1 João 4,16, olha o que a Bíblia diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus e Deus nele, e nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Sabe, esse dia do juízo é o dia mau, é o dia que você está na crise, é o dia que você está na luta, é o dia que você marca a reunião de célula e ninguém vai, é o dia que você marca a reunião de discipulado e ninguém vai, é o dia que você desconfia, será que eu sou chamado por Deus mesmo? Será que Deus me chamou para ser um vencedor? Será que Deus me chamou para prosperar? É o dia da injustiça, é o dia em que as pessoas falam mal de você, esse é o dia do juízo. E sabe o que a Bíblia diz? Que nesse dia, você tem a consciência de que Deus te ama. Sabe, era essa a confiança de Davi. A confiança de Davi era que Deus era com ele, independente de tudo. E a prova disso está lá em 1 Crônicas. Eu não vou ler o texto com você, é muito grande. Mas sabe o que acontece? Davi, na sua liderança, ele erra. E por causa do erro de Davi, Deus ele precisa corrigir Davi. Deus precisa disciplinar o povo por meio de Davi. E Deus dá 3 opções para Davi. E Deus fala assim: você quer ser disciplinado pelo povo, pelas circunstâncias ou por mim? Davi vira para Deus e fala: eu quero ser disciplinado por você, porque você é bondoso e misericordioso. Se Deus te desse essa opção, você quer ser disciplinado pelos homens ou por mim? Quem você escolheria? Eu tenho certeza que alguns aqui escolheriam ser disciplinado pelo povo. Sabe por quê? Porque talvez você não conhece a Deus. E você olha Deus levando José à prisão, Deus levando Daniel à cova dos leões, você fala: eu não quero servir a um Deus como esse. É porque você não conhece que Deus ele é amor, e Ele nos ama, e é porque Ele nos ama que Ele quer nos moldar, nos transformar, é porque Ele nos ama que Ele quer o melhor de nós. E aí no dia que Davi tem que escolher, ele escolhe ser disciplinado pelas mãos de Deus, porque Deus ele é rico em misericórdia, rico em bondade. Sabe, irmãos, sabe qual que é o problema de muitas pessoas? É porque elas pegam a Bíblia e elas querem entender a Bíblia, elas querem entender a Deus. Cadê os dinossauros? Eu não estou entendendo isso aqui. Por que que isso está acontecendo? Por que que Deus fez assim? Por que que tem essa vírgula aqui? E aí muitas pessoas, elas pegam a Bíblia e elas lerem porque elas querem entender. E aí, isso gera um problema no coração dessas pessoas. Porque o correto não é você pegar a sua Bíblia para você entender. O correto é você pegar a sua Bíblia para você conhecer a Deus.
Porque quando eu começo a ler, para conhecer, para me relacionar, para saber quem é Deus e o que Ele fez por mim, eu fico maravilhado com tanta bondade e amor de Deus. Só que isso eu vou carregar por toda a minha vida. Sabe por quê? Porque tem muitos aqui que estão passando por uma situação e eles falam assim: eu não entendo porque eu estou passando por isso. Eu não entendo porque eu fiz tudo certinho. E por que eu estou passando por isso? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou todo dia na igreja, mas eu vejo o outro prosperando e não eu. Por quê? Esse é o cara que pega a Bíblia para ler, para entender. Agora, o que pega a Bíblia para ler, para conhecer a Deus, sabe o que ele fala? Senhor, eu não entendo o que eu estou passando, mas eu te conheço. O Senhor é bom, o Senhor me ama e eu vou vencer isso. Você entende a diferença? Talvez você esteja passando por dificuldades, crises e lutas. O que você precisa é só conhecer a Deus, porque ao conhecer a Deus você vai entender: eu posso passar por qualquer coisa, mas Deus é comigo. Isso vai passar, isso é só mais uma tribulação, mas Deus é comigo. Era isso que Davi tinha no coração, e é por isso que ele escreve Salmos capítulo 23, verso 4. Olha o que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que Davi escreve isso? Porque ele conhece a Deus, e ele sabe: se eu estou passando por luta, Deus está comigo. Na alegria, Deus está comigo. Na dificuldade, Deus está comigo. Ele me ama e Ele está comigo a todo momento. E se Ele está permitindo eu passar por isso, é porque Ele tem um propósito nisso. Então eu vou conhecer Deus, por que eu estou passando por isso, o que o Senhor quer me ensinar com isso. E aí sabe o que acontece? Eu saio dessa crise, eu saio dessa dificuldade mais parecido com Jesus. Eu passo por essa dificuldade e agora eu vou testemunhar daquilo que Jesus fez por meio da minha dificuldade. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: qual que tem sido as suas lutas? Qual que tem sido as suas crises? O que tem feito você pensar em desistir? Esse é o dia que Deus separou para você se conectar novamente ao propósito de Deus. O propósito de Deus estar formando em você a imagem do Filho, mas também que Deus quer, através de você, abençoar um povo, uma nação, mudar a história, escrever história, assim como os discípulos fizeram. Só escreve história quem passa pelo processo de Deus. Só escreve história aqueles que se tornam pequenos cristos. E para se tornar um pequeno Cristo, você precisa passar por esse processo. Só que passar por esse processo vai requerer de você o fato de você permanecer e não desistir. E eu estou aqui exatamente para falar isso. Não desista, permaneça. O fim é melhor do que o começo, e as circunstâncias não te definem. Deus está contigo, Ele te ama. E se você está passando por isso, é porque Ele te ama ainda mais, porque Ele te ama tanto que Ele não pode ver você do jeito que você está. Ele quer te fazer crescer, prosperar, avançar. Ele quer o melhor de você. E aí Ele usa as circunstâncias, Ele usa as pessoas para gerar isso em você. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos cantar essa canção. E eu gostaria que você, nesse momento, permitisse que o Senhor falasse ao seu coração. Eu gostaria que você, que tem pensado nesses dias em desistir, você falasse para o Senhor: Senhor, me mostra, aonde está você nessa dificuldade? Aonde está você nessa luta? Meu casamento está difícil, Jesus, cadê você? Me mostra aonde você está.
A minha célula está difícil. Senhor, aonde você está? Minha casa, Senhor, está difícil. Senhor, me mostra onde você está. Porque eu estou no vale da sombra da morte, mas eu creio que Tu estás comigo. Espírito Santo, eu oro nesta hora, para que o Senhor traga luz e clareza aos nossos corações. Clareza do propósito de Deus, de estarmos conectados ao propósito. E clareza de que o Senhor nos ama e está conosco em todo tempo e em todo momento. Em nome de Jesus.